O Colégio Santa Clara tem como base valores franciscanos, tais como a partilha, solidariedade, respeito ao próximo, alegria, etc. Você percebia isso nas relações entre as pessoas? Olha, durante o período em que eu dei aula no Santa Clara, eu pude perceber esses valores sim, tanto entre os professores, quanto entre os professores e os alunos. A equipe de coordenação estava sempre pronta, sempre disposta a colaborar com qualquer problema que surgisse, tanto de ordem pedagógica, como algum problema de relacionamento na classe, com os alunos. E uma coisa interessante também que aconteceu é que eu estava grávida nesse período e as pessoas procuravam sempre colaborar, ajudar, tanto os alunos também em classe, tudo, vinham correndo assim para me ajudar a carregar os cadernos, os livros, e sempre muito solidários. Então eu percebi assim esses valores durante o período em que eu dei aula lá. Como esses valores refletiam no seu trabalho? Os valores franciscanos, eles refletiam muito positivamente no trabalho. O ambiente, tornando o ambiente assim bem mais alegre, sabe? Mais saudável, todo com a colaboração de todos, com a participação de todos. Então, eu acho que eles foram muito positivos mesmo. Quais foram os valores aprendidos que você usa no seu dia a dia e na sua profissão? São vários os valores que eu aprendi no colégio e que eu carrego para minha vida até hoje. Mas os principais são o respeito ao próximo, a caridade, o amor e a amizade. Eu acho que você, tendo esses 4 valores, você consegue ser um bom profissional, você consegue ser uma boa pessoa, você consegue se relacionar bem com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas que prestam serviço para você, ou seja, você consegue viver de maneira saudável. Que valores franciscanos ficaram dentro de você de aprendizagem no Colégio Santa Clara? Nossa, muitos valores. Acho que o principal é respeito. O Santa Clara pregava bastante isso, né? Os ensinamentos franciscanos, respeito com as pessoas, os animais. Isso eu acho que é o valor mais, assim, fundamental que eu tive deles, a educação também. Acho que são os 2 valores principais aí, e a minha educação como um todo, eu agradeço bastante Santa Clara. Então, Andréa, os valores franciscanos como amizade, compaixão, respeito e solidariedade diferenciam Santa Clara dos outros colégios. Você nota esses valores na sua relação com as outras pessoas? Noto, e são valores que eu aprendi na escola e valores que eu carrego até hoje. Então, por exemplo, amizade, eu mantenho amizade com as minhas amigas do primário ainda, da escola, mesmo morando em outros países. Respeito é uma coisa que eu ainda passo para os meus filhos, que eu uso na minha carreira bastante, e eu tenho certeza que o Santa Clara ajudou a formação dos meus valores como pessoa, dos princípios que eu levo para a minha vida, e como eu falei, é o que eu passo para os meus filhos na educação deles. Um dos objetivos do colégio é tornar os alunos cidadãos críticos. Você acha que a escola cumpre esses objetivos? Com certeza. Porque a escola, além de se preocupar em transmitir conhecimento aos alunos, ela abre espaço para que eles se manifestem, para que eles exprimam suas opiniões. Em pequena escala, elegendo os representantes de classe. E aí eles já começam a treinar a sua cidadania. Numa escala maior, é através da eleição do Grêmio Estudantil. Eles a escola consegue simular uma eleição, o que acontece realmente aqui fora, e que eles vão viver isso quando eles ficarem mais velhos. E depois, quando eles saírem da escola, eles vão fazer isso exatamente o que eles estão fazendo lá, vai acontecer lá fora. E isso faz com que eles pensem antes de votar, eles saibam o que eles estão falando, o que as chapas estão propondo, eles possam pensar e julgar qual é o melhor para eles. Isso eu acho que é um bom treino, né, para a cidadania e transformar aquelas pessoas como
pessoas, né, que vão eleger outros e que, quem sabe, né, serão eleitos também. Você considera que a votação para representante de sala e para o Grêmio irá ajudar os alunos nas votações a presidente, prefeito, governador, etc., na vida como cidadão? Eu acho que sim, porque me ajudou. Eu, em 2010, ano passado, para presidente, governador e deputado e senador. E se eu não tivesse tido essa experiência aqui no colégio para votar para representante, participei de 2 eleições para o Grêmio votando. Então, se eu não tivesse tido essa experiência aqui no colégio, eu chegaria lá meio perdido, assim, não saberia o que ver da campanha, o que prestar atenção, o que levar em conta. Então, acho que sim, acho que me prepara bastante. E o objetivo do Santa Clara, promover as eleições de representante de Grêmio estudantil, aí seria o estudante na vida política e torná-lo responsável pelos atos, né, que ele fará. Você acha que por meio dessas ações o Santa Clara consegue formar cidadãos críticos e responsáveis? Tenho certeza, porque eu sou assim e eu devo isso à escola, e lógico, a formação que os meus pais me deram, mas, como eu falei, esse exercício da democracia, essa possibilidade da gente aprender a ser crítico, a julgar o que é correto, o que não é correto, a ter noção clara dos valores. Como eu falei, a gente discutia muitos assuntos de política, de economia, de atualidade na escola, e isso ajuda a gente, e falo pelas minhas amigas que são excelentes profissionais, cada uma na sua área, e todas exercem esses valores e esses princípios que aprenderam na escola. Você deu aula no colégio há algum tempo. Que mudanças você acha que ocorreram na escola? Bom, naquela época tinha menos alunos, a escola era um pouco menor. Então, eu acho que a escola cresceu bastante, né? E, além disso, o mundo mudou, tudo mudou, né? Então, a escola ela sempre teve essa preocupação de estar engajada à realidade. Então, ela também evoluiu, entendeu? E isso eu acho que é muito importante, porque a escola tem que acompanhar a mudança que ocorre no mundo para que seus alunos estejam bem situados, né, na sociedade em que eles vivem. Mas uma coisa que eu acho importante é que os valores franciscanos a escola conseguiu manter, mesmo se modernizando, entendeu? Então, assim, apesar dela, ela acompanhou a evolução do mundo e ela se atualizou, mas ela conservou aqueles valores que realmente são importantes. Que lembranças ou experiências você guarda no Santa Clara? Super boas, porque eu estudei lá do jardim até o 3º colegial, então passei minha vida inteira na escola, então são lembranças assim de muitas amizades, que eu tenho as amizades desde o jardim do pré até hoje, a gente se encontra quase todo mês, a gente mantém um grupo super unido de amigos, o que é super legal, porque se imagina, a gente se conhece há uns, sei lá, mais de 30 anos e continua com contato, até as que moram fora do país e tudo. O gosto, por exemplo, pelo esporte, eu sou super esportista até hoje e essa formação de esporte veio da escola, porque eu sempre pratiquei muito esporte na escola. Muita coisa que a gente aprontava também, que a gente se reúne e fica lembrando de muita coisa que aconteceu na escola, as festas que a gente tinha, festa junina, festa das nações, Olimpíadas, onde o colégio inteiro ia torcer, quando a gente representava o colégio, né? Então eu tenho foto, medalha até hoje de quando a gente representava a escola, ia jogar em outras cidades ou ia jogar contra outras escolas, e a gente ia numa Kombi que era dirigida por uma das freiras e era super divertido. Lembro muito de uma freira em especial que me marcou muito, que era a irmã Maria Aparecida, que ela trabalhava na polícia antes de virar freira, e ela jogava
todo mundo tinha medo de jogar com ela, porque ela era super forte, ela jogava super bem, então ela levantava o hábito e jogava pela escola, jogava com a gente. Então foi uma época muito boa, que tinha uma interação muito grande da escola com a família. Então das freiras, dos professores, a família, então era um grupo muito unido e que se manteve unido até hoje. A gente tem contato com todo mundo até hoje, então foi uma época super legal e a gente só tem recordações boas. Então, a gente ficou sabendo que você conheceu bastante gente que até hoje trabalha ainda no Santa Clara. Você poderia citar alguns nomes pra gente? Poderia, porque acho que algumas das freiras ainda estão lá, a irmã Pacola, pelo que eu sei, ainda está na escola. A irmã Pacola era a diretora quando eu estudava, a irmã Letícia, não sei se está lá ainda. A Márcia, professora de matemática. Márcia, um beijo para você. E era muito divertido. Estudava a Márcia. O Alê, que é professor de educação física. O Alê estudou na minha classe, a gente estudou junto muitos anos. E o Alê está lá, o seu Franklin, que era um doce de pessoa, que agora eu fiquei sabendo que ainda está na escola. Então tem bastante gente. Deve ter muito mais ainda que eu não lembro, mas com certeza. Então, acho que a gente encerra a nossa entrevista. Obrigada. Obrigada. De quais professores você lembra? Como eles eram? Qual deles você mais gostava? Você consegue relatar situações vividas com eles? Nossa, eu tive tantos professores. Bom, a professora que mais me marcou foi a minha professora da quarta série, ela chamava Maria Lúcia. Ela era muito bacana, ela dava uma aula bem descontraída, ensinava bastante a gente, dava lições muito legais. A gente tinha também a Márcia, de matemática, que vocês acho que ainda têm, a Márcia acho que ainda está aí em Santa Clara. Ela sempre do jeito dela, maluca, ensinava aqueles números, aquelas contas. Então era uma professora que marcou bastante também. E a Marta, que dava aula de geografia, que lembrava a Rita Lee, era igualzinha a Rita Lee, era também uma ótima professora de geografia.